Segundo bloco do Canal Aberto, hoje debatendo a conjuntura política com o doutor João Raimundo, presidente do PMDB, e o doutor Henrique Keski, professor da Universidade Fevale. E nós estávamos aqui em um grande debate no primeiro bloco, fazendo uma análise da conjuntura, né, num momento em que também a gente observa nas redes sociais um debate virulento, um debate de ódio, né, alguns espalhando a cisânia, né, espalhando notícias falsas, inclusive, né, elucubrações, prognósticos, aquela coisa toda. E, infelizmente, eu acho que essa granalização, sabe, essa história da é Maragato, é Chimango, é o fla-flu da política, né, é um de um lado, outro, é um maniqueísmo. Tu é petralha, tu é coxinha, tu é de direita, tu é de esquerda, e não é chegado o momento, doutor, de nós sentarmos assim e acabarmos com esse tipo de discussão, né? A proposta que tu fizeste agora de discussão, pegando o gancho do meu debatedor, é muito interessante, porque a aula que eu dei hoje na faculdade justamente foi essa. Quando eu estudei direito, não se debatia, não se discutia, nós estávamos em plena ditadura militar, o direito era positivista, aplica a lei e pronto. Realmente nós estamos tendo esta oportunidade do debate político e nós não podemos perder a oportunidade, nós não podemos radicalizar as posições e criar uma espécie de fanatismo ideológico, não é? Eu não posso simplesmente enxovalhar toda a atuação política de nenhum partido dizendo que não contribuiu com nada. Isso é um absurdo. Não, ao contrário, nós temos que fazer esse consenso, nós temos que nos reunir realmente pensando no bem do Brasil. E aí tu me desculpe, assim, o que nos falta realmente, o que foi perdido nesse processo de governo civil é o patriotismo, é o civilismo. E o civilismo foi confundido com uma atitude militarista, e não é. Então nós precisamos reunir com certeza os quadros ideológicos do país, os quadros políticos do país, honestos, íntegros, expurgar o que não presta, com certeza, e aí o direito, mas dentro da legalidade da norma, né, dentro do que determina a Constituição, e realmente chegarmos então num núcleo básico. O que queremos para o país é isto, e aplicar este projeto político, né, e que não seja um projeto somente de poder, mas um projeto de Estado, um projeto que contemple políticas públicas de verdadeira inclusão social, porque um país que produz, agora pegando a propaganda do Ministério da Agricultura, que está rodando na TV, um país que produz 200 milhões de toneladas só de grãos, não pode ter fome, não pode ter miséria, fora o gado, fora toda a produção brasileira de carne. Então, o que falta, concordo com o colega, é vontade política. E essa vontade política, ela só surge do debate. Então, contrariando, digamos, o que o senso comum afirma, sim, nós precisamos depurar a política, é correto, mas nós não precisamos de menos política. Ao contrário, nós precisamos desta discussão de quem realmente está disposto a contribuir para o país honestamente. Eu acho que essa reflexão é o que a Lava Jato está produzindo no país. Eu sou otimista quanto a isso. Eu acredito que o novo país vai sair daqui. Sim. Nessa questão do Lava Jato, doutor João Raimundo, o que se fala também é, às vezes, uma certa parcialidade do doutor Sérgio Moro, né? Às vezes, como a questão da Cláudia Cruz agora, né? Que foi absolvida, né? Muito embora o marido permaneça preso. Por outro lado, é um avanço muito grande que o doutor Sérgio Moro tem, através lá da Justiça Federal do Estado do Paraná, e o que se chama de República de Curitiba, na realidade, né? É um avanço nesse sentido de levar efetivamente
essas pessoas que cometeram ilícito, levar para a cadeia, levar para a prisão. Nesse sentido, nós não precisaríamos de mais juízes assim, talvez mais imparciais, inclusive, né? Mais inflexíveis. Será que esse é o momento que se precisa desse perfil? Ou foi uma questão local ali, que teve um juiz que... Porque, na realidade, toda a inspiração que ele teve foi no Manipulite, que foi o Mãos Limpas, um processo aqui do lado da Itália, que eu também não sei se houve uma limpeza propriamente dita. Os erros processuais lá Sim. fizeram com que, quando chegasse ao Supremo da Itália, 60% fosse liberado. Pois é, né? Então, essa figura do juiz, até nós que somos advogados militantes, a figura do juiz midiático, assim, é uma coisa que nos assusta um pouco, porque sabe que sempre tem aquela coisa, daqui a pouco tem uma sessão de desagravo na OAB lá em relação ao advogado que sofreu lá uma injúria, né? Um ataque Sim. de um juiz, né? Será que ele não está se investindo muito desse poder? O fato de ele ir para redes sociais e pedir apoio da população, né, que é uma coisa que a gente não... que eu acredito que um juiz não deveria, né, fazer esse tipo de prática. Por outro lado, como o doutor falou, esse avanço da Lava Jato na questão de efetivamente ir lá e levar o Odebrecht para a prisão, né, essa realidade, como é que o senhor vê isso? Bom, realmente, concordo com o professor ali também, nós precisamos de mais política, né, professor? Não é com pouca política que nós vamos chegar a bons ou melhores entendimentos, é com muita política, entendemos assim. Mas na questão técnica do Sérgio Moro aí, nós temos visto também, doutor, o senhor falou que na época da ditadura, a dificuldade que se tinha para se fazer reuniões e debates, né? E eu me recordo que na universidade lá em Santa Maria, para se trazer ter uma boa palestra, trazer um grande palestrante, sempre se pensava em nomes do Uruguai, algum de Montevidéu, algum mestre de lá, né, ou da Argentina. Então se dizia, aquele argentino lá é muito bom isso, muito bom aquilo. Nós vemos que o país hoje avançou muito, né? O Moro tem sido uma personalidade internacional, né, e ele tem levado ao mundo afora, né, essa situação que o país vive, né? Assim como sabemos como outras grandes personalidades nacionais que estão por aí a debater, a gente vê aqui, acompanha Porto Alegre também, né, em alguns debates que acontece lá, mas imaginamos que também só o Moro não é suficiente para fazer toda essa depuração e essa grande limpeza. Porque se ela é sistêmica, e ele me recordo que ele foi para a televisão e disse que ela é sistema, ela existe em todos os lugares, né? No Executivo Nacional, deve acontecer em estaduais e municipais, né? Então, é uma tarefa que compete, eu imagino, a todos os membros do Judiciário, né? Que deverão, daqui para frente, quer dizer, observar essas questões legais e a sociedade também levar ao conhecimento das autoridades, né? Eu tive fazendo ali alguns levantamentos, a gente vê que a sentença deles, eu confesso que não li uma, né, de cabo a rabo, mas pretendo fazê-las, né? A gente vê que ele tem sido dosado bem na dosimetria, aplicado bem o direito, né? Essa aí é uma questão assim que está meio afora, a questão da esposa do Cunha ali, assim, né? É uma questão que ele teve esse entendimento, mas eu vi que o tribunal aqui em Porto Alegre, esses dias Zero Hora publicou ali as penas, haviam ali 12 ou 13 condenações e quase todas elas tiveram aumento de pena. Mais gravosas. Foram gravosas, houveram aumentaram-se. Em alguns a pena era de 16 anos. Aí houve uma majoração. Foi para uma majoração para 26, né? Então a gente vê que ele não é assim, né, um juiz autoritário, né? E imaginamos que ele dosa bem, aplica bem o direito, né? Em um ou dois casos, me parece que houve absolvição,
Mas veja bem, né, professor e colega doutor, né, um tribunal vê, olha e pensa muito mais do que um juiz singular, que ele está em volta a todas aquelas questões ali, e eu acho que ele tem levado muito bom termo, né, a sentença dele, né, e muito pouca coisa vai ser reformada. Agora, como o doutor disse, lá na Itália, o mãos limpas virou em pizza, né, e aqui, evidentemente, né, nós agora temos que ficar, imagino, de plantão, né, com as cortes superiores, né. O Estado aqui tem uma tradição também de ser enérgico, ser duro com as penas, né, professor? O meu único medo, por exemplo, nós já tínhamos debatido isso aqui na Vale TV antes, em relação ao que o juiz Sérgio Moro está fazendo, é o abuso da prisão preventiva. Eu não estou defendendo aqui o corruptor ativo do país, que é o empresário, de maneira nenhuma, mas não existe certas situações para manter a prisão preventiva abusiva. Sim. E isto pode implicar na anulação das delações premiadas, uma vez que elas sejam equiparadas a terem sido obtidas mediante tortura. Sim. Então, conduções coercitivas, porque eu não posso permitir isto, ainda que moralmente eu concorde, porque isto pode se voltar contra mim. A justiça penal é a última ratio, não a primeira. Sim. Porque isso pode depois eu também ser conduzido coercitivamente, né? E eu temo, e o falecido Teori Zavascki, ele chegou a repreender o juiz Sérgio Moro, por isso que tu disseste, pela questão da mídia, pelos apelos que ele fazia na mídia. Não venham participar do protesto em Curitiba, significa a mesma coisa que dizer venham para cá. O juiz não pode realmente ter esta presença política, então ele deixa de ser juiz e passa a ser político. Quando Sérgio Moro divulga o áudio da presidente Dilma com o Lula, ele pratica um fato político. Foi isso que desencadeou depois o movimento político do impeachment. Ele não poderia fazer. O próprio Teori Zavascki disse isso, né? Então, existem alguns atos que realmente me preocupam e que podem implicar depois em nulidades processuais. Se bem que eu concordo, é verdade, o Tribunal Federal da 4ª Região majora quase que todas as penas que são trazidas para a sua discussão. Sim. Mas que nós não podemos ter, e aqui na nossa história, pegando o que tu disseste da nossa história, nós temos o problema do salvador da pátria. Então eu queria deixar claro para os telespectadores, assim, nós não podemos ter somente as nossas esperanças nas mãos do juiz Sérgio Moro, entendeu? Porque, além de tudo, ele é um homem falível. Muito bem, então, mas ele pode ser o estupim desta transformação que deve atingir realmente todo o poder judiciário. E de novo aqui, vamos defender a questão do direito, e tu desculpe se eu vou abrir um outro problema agora. Assim, ó, naquela gigantesca entrevista do Sérgio Moro com o Lula, ele, juiz, deveria ter passado para o Ministério Público. Das 8 horas de depoimento, o Moro falou 5. Então, desculpe, o Ministério Público é parte. O juiz não poderia ter feito aquilo, entendeu? Então, por outro lado, se a prova que existe no processo é somente um contrato de promessa de compra e venda não assinado, isto não é prova. Eu não estou defendendo o Lula, sim, mas o processo. Esse é o grande debate, né? Esse é o grande debate. O fato de a dona Marisa Letícia ter visitado o apartamento não é prova. Se o caseiro liga falando dos patos, bom, isso é indício. Entende? Então, o problema é um julgamento político, midiático, e não a fidelidade no centramento na prova. Esse realmente é o receio que eu tenho em relação à colocação de uma tal carga sobre uma pessoa. Na sentença agora, que vai sair agora esse mês, está para ser esse mês,
será que há a possibilidade de o juiz Sérgio Moro utilizar a teoria do domínio do fato? A exemplo do que aconteceu na Alemanha, né, em que não, eles estavam lá, eles eram e no mensalão eles eram conhecedores de tudo. Então o general fulano lá, o general que estava lá na cidade tal da Alemanha, ele sabia que estava acontecendo lá a morte nos campos de concentração, todo, ele estava nas cabeças. O Lula estava na cabeça de tudo. E essa é a maneira que se usa, digamos assim, para esse ingrediente de culpabilidade. O Lula é o responsável. O Lula é o responsável. E eu acho que essa é a pergunta-chave desse momento todo, né? Porque se ele fez ou se ele não fez, e eu particularmente acredito que ele sabia da situação, porque é uma situação já que ela é endêmica. Mas assim como ele sabia, o Fernando Henrique também sabia. O Itamar também sabia. Nós não falamos do Itamar, porque todo o processo de impeachment que houve lá na época do Collor, que foi, de certa forma, parecido com esse impeachment da Dilma. Né? Foi o mesmo processo, enfim, o Congresso se reuniu e impeachmentou, digamos, o Collor, né, da sua função de presidente da República. Só que naquela época, quando o Itamar assumiu a presidência, não houve esse... Né, inclusive o Itamar, ele soube compor, né, com exceção do PT, que o PT teve fora, mas até partidos de esquerda como PSD, né, o Jamil Haddad foi ministro da Saúde, né, um cara que era de esquerda. Né. Então, como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê essa questão da prova, né, a prova do Lula? Né, e essa questão do julgamento, ela vai ser fundamental para a questão das eleições do ano que vem, porque se o Lula for condenado, ele perde a capacidade de ser eleito ano que vem. E ele perdendo, como é que fica o quadro daí? Ciro Gomes, por um lado, Ciro Gomes, agora estão falando da Marina e no Joaquim Barbosa, uma chapa da Marina e no Joaquim Barbosa, a rede, o partido da Marina, diz que há a possibilidade. Né? E de novo o que o senhor falou, é a questão do salvador da pátria de novo. Né? Vamos depositar lá o João Dória, né? O Bolsonaro, né? Todos esses têm chances de ser um presidente da República. Será que um desses sendo presidente, o Brasil vai para frente, avança, não avança? Eu sei que é uma discussão muito reducionista, mas é isso que a população espera. A telespectadora está em casa agora, nos assistindo. Não, eu queria que o Dória fosse presidente porque ele limpou a Cracolândia. Eu queria que o Bolsonaro fosse presidente porque ia acabar com essa questão aí de, sei lá, né, do que acontece nas nossas escolas aí. Bandido bom é bandido morto, né? Como é que funciona isso, doutor João Raimundo? Bom, eu imagino assim, né, doutor, que nós estamos também no campo do direito e da política, né? E esse processo penal aí, né, imagino que a prova é de fundamental importância. Então, através do que o Moro tem feito, né, e é claro que tem recaído mais sobre ele um grande volume de processo, e é ele que tem puxado à frente, né, eu imagino que ele aplica muito a técnica, ele se atém muito, né, aos fatos aqueles juridicamente relevantes, né? E imagino que vai haver também de parte dele, haverá outras absolvições por questões da prova, né? Porque hoje nós não podemos também pegar todo o ordenamento jurídico, né, professor, e rasgar hoje, né, porque se imagina que a teoria do domínio do fato é muito relativa. Na órbita penal, me parece que ela, né, precisa de elementos mais objetivos, né? Então, imagino que muita coisa o Moro também haverá de absolver, né? E também a outra pergunta que tu falou foi sobre a questão da ficha. Já a questão da ficha, de sujar a ficha ou não, né? Aí é uma questão também que hoje os tribunais, né, já não estão levando em conta aquela questão também que tem que haver outras reformas do trânsito em julgado, né, professor? Né? Sim. Nós estamos vendo que o segundo grau, a segunda instância, já está passando a ter um outro valor, né, sobre a questão
do julgado definitivo, né? E imagino que a ficha limpa, a questão eleitoral, né, nós já estamos mais no campo do direito aí administrativo, né? Porque a questão eleitoral diz assim, olha, o fulano lá está com tantos processos, tantas condenações assim, né? E aí imagino também que uma reforma no campo eleitoral também pode trazer novos fundamentos, né, para rechaçar-se uma candidatura. Mas do jeito que está posta aí também é um complicador, porque nós não podemos cair no casuísmo, né? Nós não podemos cair no casuísmo, porque, como tu falaste sobre que lá na Alemanha foi assim e tal, né? Isso às vezes são situações muito radicais, né? E que não é, né, do nosso direito, não é da nossa cultura jurídica e cultura política, né? Esse tipo de radicalismo. A gente vê assim pela própria transição da questão militar para a democratização do país, que houveram muitas questões assim que foram relevadas, né? E nesse momento também, imagino que tem que haver novas reformas, mas muita coisa certamente haverá de mudar, né? Mas objetivamente, respondendo objetivamente, não imagino que só por isso ou por aquilo alguém já não poderá concorrer a essa ou aquela eleição, né? Eu acho que tem que haver, né, um sistema mais claro, mais preciso, né? Porque senão nós temos visto aí em questões eleitoral que aqui em Novo Hamburgo há um pensamento, em Porto Alegre há um outro, e lá em Brasília há um terceiro e às vezes até um quarto surge, né? É claro que não há o direito é assim mesmo, não há uma uniformidade, né? Nem é possível, mas tem questões que são assim preliminares que devem vir assim de plano. Pode, a pessoa que está com tantos processos assim, assado, alguma condenação, pode ou não pode? Não pode. Então não pode. Não pode para aquele, não pode para todos. Né? Se pode para todos. Agora, enquanto réu até a condenação, seja para qualquer pessoa. Eu sou réu de um processo, mas eu não fui condenado. Né? E aí vamos... Esse é o problema do casuísmo. Exatamente. Aí vamos colocar para todo mundo. Para todos. Vamos colocar para Maria da Penha, vamos colocar para todo mundo. Claro. Né? Eu fui acusado, eu estou lá me defendendo no processo. A maior garantia constitucional aqui é essa, quer dizer, tu só pode ser condenado com sentença transitada em julgado, ou seja, no último grau de jurisdição. Como é que o Supremo se reúne e decide que pode prender em segunda instância? Porque querem prender o Lula para evitar que concorra, porque querem condenar. Isso é casuísmo. Eu não estou defendendo o Lula, eu estou, de novo, defendendo o direito. Exatamente. E a pergunta que é muito importante que tu trouxeste da questão do domínio do fato, porque nasce isso no direito alemão, né? E o que nós não podemos fazer no Brasil é importar estas soluções jurídicas e aplicar aqui como se a nossa realidade fosse a mesma. É claro que quando o Dallagnol, do MP, acusa o Lula como grande operador do esquema, ele está certo de fazer isso porque o Ministério Público é parte. Exatamente. A função do Ministério Público é acusar. Agora, o problema fundamental do direito penal é que deve existir uma conexão objetiva, como o debatedor diz, entre o fato e o ato delituoso. É isto que não pode ser provado. Ou então, vamos melhorar a legislação. Vamos fazer valer para todos uma legislação que possa cobrir o crime organizado, que realmente não existia quando essa legislação penal foi feita. Agora, isso requer de novo aquela nossa reforma política e não mudar as regras do jogo durante o jogo. Mas aproveitando, a gente pode fazer reforma política, pode fazer reforma penal também para o nosso código. Pode. Com certeza. Nosso código da década de 40 também. 1940. Até porque aí vem toda a problemática dos dias de hoje, né? Até a questão da pena. Nenhum brasileiro pode ser condenado além de 35 anos. Sim. Durante 35 anos na cadeia, né? Numa realidade lá em que a expectativa de vida era 50 anos ou menos, 40 anos. Exatamente. Tu passava, era quase uma prisão perpétua. Hoje em dia, o camarada começa a delinquir com 18 anos, né? Ele vai passar 35 anos na cadeia,
com todo o contato que ele tem com as facções, com tudo, né? Claro que a gente entra num outro debate, né? Sim. Mas trazendo esse debate para a questão da corrupção, que é um crime hediondo, né? Por tudo que causa na sociedade, né? Pelo mal que causa na sociedade. Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais do programa e eu gostaria de deixar um tempo, então, para o senhor fazer as suas considerações finais, doutor Henrique Kiesque, já agradecendo a sua presença, agradecendo a Universidade Fevale também, né? que é o nosso berço. Eu sou formado também pela Fevale, um abraço a todos os professores, os colaboradores da Universidade Fevale. Suas considerações finais, eu por favor. gostaria de deixar como mensagem assim, para os telespectadores que, na verdade, não se desanimem, o momento é grave, nós estamos vendo uma imoralidade pública vergonhosa se abater sobre a vida política do país, mas nesse momento nós precisamos buscar em nós mesmos os nossos valores fundantes e aplicar isso na nossa vida e não desistir do processo político-democrático. E processo político-democrático tem uma arma poderosa na sua solução, que é o voto. Então, este voto não pode ser somente uma obrigação, um descarrego de algo que tu é obrigado a fazer, mas um voto que vai exigir a fiscalização do político, a fiscalização daquele em que tu votaste, seja no poder legislativo ou seja no poder executivo, e fiscalizar essa atuação. E eu queria deixar aqui o meu sonho de reforma política, que seria uma reforma política que já impede a reeleição para presidente e que teria que impedir a reeleição para o poder legislativo. Também acabar com o político profissional. E, terceiro sonho, reunir todas as eleições numa só, de vereador a presidente da República. Fechando, não percam as esperanças de mudar este país, porque nós estamos vivendo um processo de depuração e ele é necessário. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor doutor Henrique Kiesque. Suas considerações finais, meu amigo doutor João Raimundo, presidente do PMDB. Bom, agradeço essa grande oportunidade que tu nos deste, estar presente aqui na TV NH, com figuras tão ilustres como o professor, doutor Henrique, como o Marco, e dizer que nós também, professor, nós temos grande esperança de que dias melhores virão, né? Nós temos certeza de que, ao contrário do que muita gente pode pensar, de que o país está nesse marasmo e isso aí é muito ruim, é péssimo para isso, para aquilo, né? Nós temos que levar mensagens novas de que esta crise, nós vamos sair dela e vamos sair para um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, né? De formas que é uma pregação que nós devemos fazer em todos os lugares por onde a gente anda, né? E dizer que isso tudo que está acontecendo no Brasil, né? É necessário que aconteça, o que não era necessário que aquelas pessoas fizessem ou que fizeram, né, com o país, com o dinheiro do povo, né? De formas que imaginamos que o eleitor vai ser mais exigente, né? Ele vai controlar melhor todas essas questões, né, relativamente ao mandato eleitoral, né? E vai estar muito mais ligado nas próximas eleições, nas propostas, né, nos perfis, né? E os próprios partidos, eu imagino que se aparelharão muito melhor para as eleições, né? Esse fisiologismo, eu imaginava, professor, que antigamente, né, os partidos tinham que ser, eu me recordo, e aí eu acho que houve um grande afastamento, poderá haver um outro debate nesse sentido, os partidos eram ideológicos. Exatamente. Né? Hoje nós passamos a ter partidos fisiológicos. Né? Eu crio um partido, o João cria um partido ali, para ele ter um mandato eletivo assim assado, né? E de formas que não se sabe
qual é a cultura, qual é a tradição daquele partido, o que ele defende, qual é as suas raízes, né? E eu me lembro na minha juventude que a ideologia era muito importante. Hoje, não sei, todos os partidos me parece que abandonaram as ideologias e estão só atrás do fisiologismo, que é isso que está enterrando e derrotando o Brasil. Mas eu tenho esperança num Brasil melhor, um amanhã muito melhor para todos nós. Era isso, meu muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado aos debatedores, doutor Henrique Kess, doutor João Raimundo. A Vale TV se sente orgulhosa pelo nível do debate, do aprofundamento desse debate da democracia, e nós estamos aqui sempre com esse microfone democrático, com esse espaço aberto para a comunidade, para as pessoas que queiram participar através do nosso telefone aqui da Vale TV, que é o 3065-4429, e as diversas formas que nós temos nas redes sociais aí para nos comunicar aí com a população, com a comunidade. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos e a todas.